Boa noite, irmãos. Graça e paz de Jesus a todos. Eu tenho dito cada vez mais que a minha memória se tornou uma vaga ideia, e já tem alguns anos isso. E, Juba, é verdade tudo isso que você contou, mas não toda a verdade também, porque pensando no cabelo dele, eu lembrei de tudinho, né? Lembrei dos tempos nossos de conversas, de reuniões, a respeito de nossas conferências missionárias. Muito obrigado pela indicação do meu nome, me sinto honrado de estar aqui com os queridos, participando desta 25ª conferência missionária, e não menos responsabilizado. Que Deus seja gracioso para comigo, para com você, para conosco, e nos abençoe ricamente com a sua palavra aberta. Eu me faço acompanhar da minha esposa, Denise. Por favor, Denise, dê um tchauzinho para os irmãos aí, fique em pé. Muito bem, nós estamos lá no Seminário Bíblico Palavra da Vida, onde temos trabalhado depois dos anos na ponta de lança do campo missionário, especialmente, particularmente com a MEVA, com a Missão Evangélica da Amazônia, missão esta que vocês bem conhecem. Temos 2 filhos, nossos filhos, pela graça do Senhor, envolvidos na obra missionária. O nosso filho mais velho, ainda quando solteiro, foi para a MEVA também, lá trabalhou durante uns 5 anos mais ou menos, e depois Deus foi gracioso para com ele e o permitiu conhecer mais de perto aquela que era sua irmã, já da mesma igreja. Casaram-se, hoje tem 4 filhos e dizem que querem ter mais um 5º filho. Eu e Denise, como avós, estamos vibrando com isso, até porque quando há algum problema técnico naquela parte sul do corpo, a gente devolve para os pais, obviamente, não é? Então tem sido muita graça do Senhor. O Joãozinho, ele atualmente trabalha como mecânico de aeronaves da Latam, lá no aeroporto de Guarulhos. Ele é piloto e é mecânico também, mas trabalha como mecânico, e ele deseja retornar ao trabalho missionário depois que ele passou pela MEVA, ficou 3 anos em Anápolis, Goiás, junto a Asas de Socorro. Lá então ele teve a sua formação como mecânico, mas não a formação completa ainda como piloto, o que terminou em Jundiaí, São Paulo. Nós temos uma filha também, casada também, não vou dar informações além destas, porque trabalham num lugar um tanto quanto delicado, e estão servindo ao Senhor na obra do Senhor, e Deus tem sido gracioso para comigo e para com Denise. Dizem que quando os filhos crescem, casam-se e vão embora viver a sua vida, nós temos a experiência do ninho vazio, e é uma frustração, é depressão, é uma tristeza, porque aquela casa sem as crianças, que não são mais crianças, que nada, nós estamos curtindo à vontade, pegando um cineminha toda semana, viajando para cima e para baixo, estando aqui com os irmãos neste final de semana. Enfim, Deus tem nos dado a oportunidade agora de mais livremente servirmos a Ele, especialmente nessa área de conscientização e de mobilização. Eu preparei aqui um programa, irmãos, de minhas falas, e que Deus seja gracioso para conosco neste sentido, recebendo a informação do pastor Robson, desse tema tão instigante, que provoca tanto em mim, em você. Estou falando com você que é meu irmão em Cristo. Estou falando com você que é da família da fé, irmãos de Jesus. Conferência missionária, reputo eu, é para mim e para você, crentes no Senhor Jesus, para mais conscientizados, mais mobilizados, nos engajemos cada vez mais. E se já estamos conscientizados e mobilizados, que o engajamento seja mais profundo, mais forte, e nós louvamos ao Senhor pela 25ª, não é? Conferência missionária que os irmãos têm. Hoje à noite, eu gostaria de tratar a respeito deste tema, vem e segue-me, com a seguinte pergunta: para quê? Vem e segue-me, para quê? O convite, a convocação, a ordem do Senhor Jesus deve fazer com que eu responda com uma inquirição pessoal: para quê? Seguir, servir, atender ao apelo, ao mandato do Senhor, vem e segue-me. Amanhã à noite eu gostaria de trabalhar com outra pergunta neste tema, vem e segue-me. Para onde? Seguir o Senhor até onde?
eu gostaria de olhar para as molduras do campo missionário. Molduras estas que eu estou mencionando, que são do campo missionário, mas sim, elas estão no entorno meu e seu, como crentes no Senhor Jesus, com os nossos circunstantes, estejamos aqui, ali ou além, as molduras que cercam a minha e a sua vida. Quero tratar especificamente na tônica missionária. Domingo pela manhã, eu gostaria de responder, ou tentar responder, uma terceira pergunta a respeito deste tema, vem e segue-me, a respeito deste desafio do Senhor Jesus. Precisamos mesmo de um chamado? E eu estou lendo aqui, e eu quero dizer para os irmãos que a palavra chamado, aqui na minha anotação, está com aspas quádruplas. Precisamos mesmo ouvir e atender a um chamado para aí, então, começarmos a um envolvimento missionário? Vem e segue-me. Precisamos mesmo de um chamado do Senhor? E domingo à noite, eu quero tentar responder a pergunta como. Vem e segue-me. Como, Senhor? Como ir até o Senhor? Como seguir o Senhor? E nós vamos abrir, obviamente, nestas 4 oportunidades, a palavra do Senhor, para dela ou nela nos inspirarmos e juntos, repito, com a graça do Senhor, aprendermos. Vem e segue-me. Para quê? No início do ministério do Senhor Jesus, depois dele ter sido batizado por João Batista, depois dele ter chamado os irmãos Pedro e o seu irmão André, e também aos irmãos Tiago e João, o Senhor Jesus disse: vamos para outros lugares, vamos aos povoados vizinhos, para que ali também eu pregue, pois para isso fui enviado. Irmãos, se eu e você, se nós estamos numa conferência missionária, o intuito, repetindo a minha fala agora há pouco, é que haja conscientização, mobilização, engajamento meu e seu. É o que desejamos. Missões tem quase uma palavra sinônima. É o verbo servir. Missões é servir. E a gente pode encontrar uma série de significados no verbo servir. Vem e segue-me. Eu gostaria de responder: para quê, Senhor? Para servir ao Senhor. Eu gostaria de pensar esta noite na conjugação desse verbo como uma atitude prática minha e sua, nossa. Só que nós estamos trabalhando com um contrassenso, porque o que desejamos, porque o que curtimos na nossa natureza humana é sermos servidos. E foi o próprio Senhor Jesus quem disse que Ele próprio, o Filho de Deus, não veio para ser servido, senão para servir. Mas é isso que eu curto, é isso que nós gostamos. Ser servido é o norte da minha natureza, da nossa natureza. Ser servido é o traço comportamental meu e seu, do ser humano como um todo. Mas nós estamos ouvindo a convocação, ao desafio, ao apelo de Jesus: vem e segue-me. Quero propor uma autorreflexão, uma autoavaliação, porque se nós não estivermos dispostos a servirmos, isto é desqualificador para o trabalho de Deus, para a obra missionária. Não estar disposto a servir nos fará não atendermos ao vem e segue-me, nos fará não atendermos a quaisquer desafios do Senhor. Aquele que não serve, aquele que não está disposto a servir, não serve para missões. Aquele que não está disposto a servir é inapropriado à tarefa. O homem, a mulher, o crente em Jesus, que não estiver disposto a servir, não é útil, não se presta a.
o atendimento do desafio do Senhor. Se vamos segui-lo, irmãos, servindo corretamente, eu gostaria de identificar os princípios fundamentais do bem servir. Quero trabalhar nessa direção esta noite. Quais seriam, e se nós vamos abrir a palavra de Deus, quais são os princípios fundamentais do bem servir? E eu quero convidá-lo a abrir a sua Bíblia, ligar o seu aplicativo, por favor, em Lucas, capítulo 10. Perdão, Mateus capítulo 10. Evangelho de Mateus no capítulo 10. Eu gostaria de ler alguns versos aqui, e são os versos que tratam da pequena comissão. Uma comissão dada pelo Senhor aos seus, uma comissão que foi dada para que eles pudessem realizar a obra do Senhor. O texto de Mateus capítulo 10 tem os seus paralelos em vários lugares das Escrituras, e um deles é Lucas capítulo 10. Eu quero voltar para Lucas capítulo 10. Perdoem-me, irmãos, por favor. Lucas capítulo 10. Eu acabei lendo mencionando o paralelo. Lucas capítulo 10, os 7 primeiros versos. Por favor, me perdoem. Lucas 10, diz assim a palavra do Senhor: depois disso, o Senhor designou outros 72, ou outros 70, e os enviou 2 a 2 adiante dele, a todas as cidades e lugares para onde ele estava prestes a ir. E lhes disse: a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Portanto, peçam ao Senhor da colheita que mande trabalhadores para a sua colheita. Vão, eu os estou enviando como cordeiros entre lobos. Não levem bolsa, nem saco de viagem, nem sandálias, e não saúdem ninguém pelo caminho. Quando entrarem numa casa, digam primeiro: paz a esta casa. Se houver ali um homem de paz, a paz de vocês repousará sobre ele, senão ela voltará para vocês. Fiquem naquela casa e comam e bebam o que lhes derem, pois o trabalhador merece o seu salário. Aqui está aquilo que nós normalmente intitulamos como pequena comissão de Jesus. Esta pequena comissão do Senhor que está mencionada em outros textos da palavra de Deus. E eu gostaria de retirar desses 7 versos que lemos em Lucas capítulo 10, os princípios fundamentais do bem servir. Vem e segue-me. Para quê, Senhor? Para me servir. Irmãos, eu não estou dizendo que Jesus tem uma visão, que o Espírito Santo tem uma visão, que Deus tem uma visão utilitarista sua ou minha. Não tem. Na verdade, o Senhor nem precisa de nós, mas Ele resolve, na sua economia, na sua soberania, convocar homens e mulheres para servi-lo. E em servindo, agregar mais adoradores para si. E é em cima disso que eu gostaria de trabalhar, olhando para os princípios fundamentais do bem servir. Olhando o texto de Lucas capítulo 10, o primeiro princípio fundamental do bem servir é servir em obediência. O texto da palavra é muito claro: o Senhor os designou, o Senhor os enviou. Depois disso, o Senhor designou outros 72 e os enviou 2 a 2. Designar, escolher para um fim, determinar a uma tarefa pontual, apontar uma direção. Enviar, bom,
O enviado é aquele que deixa a sua vontade pessoal, particular, para atender à vontade daquele que o enviou. E aqui está a palavra de Deus dizendo, aqui está o Senhor Jesus dizendo, que Ele me designa, Ele me envia a nós. E isso é uma questão de opção? Não. Isso é uma questão de haver tempo? Não. Oportunidades? Muitas oportunidades. Isso é uma questão de obediência. Então, servir não é uma opção minha ou sua. Servir é obediência pura e simples. Não tem uma área cinza nesse sentido. Servir ao Senhor aqui, sem dúvida. Servir ao Senhor ali. Servir ao Senhor além, segundo o seu direcionamento, sem dúvida alguma. É Ele a designar. É Ele a dizer para mim e para você, vão enviar. Segundo princípio fundamental do bem servir. Servir é estar consciente de que o contexto é de escassez. O texto diz, no verso 2, a colheita é grande, o campo é enorme, mas os trabalhadores são poucos. O paradoxo está posto diante de mim e de você. Grande seara, grande colheita, grande roça, grande campo. Poucos trabalhadores. Poucas pessoas dispostas a servirem, a trabalharem. Ora, se há escassez, subjaz então mais esforço pessoal. Subjaz mais trabalho, maior dedicação. Bem-vindo ao clube, para mim e para você, para nós, como crentes no Senhor Jesus. E o texto deixa claro, a começar pela oração, por mais trabalhadores. A colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Portanto, em razão disso, em virtude disso, peçam ao Senhor da colheita que mande trabalhadores para a sua colheita. Ora, o campo, a colheita é do Senhor. Os trabalhadores, aqueles que servirão, aqueles que ceifarão, são do Senhor. Mas aqui está Jesus atrelando uma coisa à outra. Ele vai mandar, Ele vai levantar mais trabalhadores, que são seus, para a sua colheita, à medida que eu e você orarmos a favor disso. À medida que eu e você pedirmos por isso, a começar pela oração, então, há um compromisso meu e seu de pedir, de rogar ao Senhor. E alguém já disse, várias pessoas já repetiram, é uma oração, uma das mais perigosas de toda a palavra de Deus, porque talvez nós sintamos um dedão encostando no nosso ombro, dizendo, é você, o Espírito Santo incomodando a tal ponto desse que está orando se levantar e ir. Então servir demanda esforço pessoal, porque é um serviço em meio ao contexto de escassez. Um esforço pessoal maior. E antes disso, é um comprometimento meu e seu a respeito da oração por mais obreiros. Eu não estou perguntando e eu não estou pedindo que os irmãos, que ninguém se manifeste a este respeito. Oramos por isso hoje. Oramos ao Senhor pedindo que Ele envie mais trabalhadores. Oramos esta semana por isto. Não estou me referindo à coletividade, à igreja reunida. Eu estou fazendo referência à oração minha e sua, pessoal, particular, aquele momento devocional em que você se coloca diante do Senhor. Oramos por isso este mês. Servir, bem servir, é servir em meio à escassez de obreiros. Precisamos orar por mais obreiros, por mais missionários, por mais trabalhadores para a seara do Senhor.
Terceiro princípio fundamental do bem servir, atendendo ao desafio do Senhor Jesus: vem e segue-me. Para quê, Senhor? Para servir. Terceiro princípio: servir demanda sacrifício. Sacrifício que pode ser extremo, sacrifício que pode chegar às raias da radicalidade, da entrega da própria vida. O Senhor Jesus disse: vão, eu os estou enviando como cordeiros entre lobos. Que loucura! Quem atenderá? Quem atenderia a este desafio? Cordeiros no meio de lobos. A palavra cordeiros, ela sugere, ela é ingenuidade, fragilidade. Cordeiros, dependência. O contraponto, lobos. A palavra sugere, a palavra é sagacidade, é força, é poder destruidor. Aqui está o Senhor Jesus deixando tudo muito claro: eu estou enviando vocês como cordeiros, ingênuos, frágeis, dependentes, no meio de lobos, sagazes, fortes, destruidores. Não é verdade que é a resposta de muitos missionários: vale a pena sacrificar-se pela missão. Vale a pena, talvez, até mesmo, se necessário for, dar a vida pela missão. Há muitos missionários que dizem: eu faria tudo de novo, tentando corrigir os erros. Esta resposta, esta palavra que a gente tem, ouve da boca de muitos obreiros do Senhor. Irmãos, como esquecer Jim Elliot e os seus 4 amigos, naquela praia fluvial, perto de uma das comunidades dos índios Aucas, quando são mortos a flechadas, uma morte cruel. Como esquecer? Não é tolo aquele que dá o que não pode guardar, para ganhar aquilo que não pode perder. Mortos a flechadas, uma morte horrível. Como esquecer Martinho Lutero, lá nos idos de 1520, 1530, Martinho Lutero especialmente lutando na contra-reforma, contra a contra-reforma, talvez inspirado no Salmo 46, ele compõe uma música, um dos hinos mais sobejamente conhecido no meio cristão, Castelo Forte. E é bem provável que a musicalidade venha à sua mente. Permitam-me, quero ler a letra de Castelo Forte. Uma letra que fala da proteção, do cuidado de Deus, mas que fala também das agruras do ministério, dos sacrifícios do ministério. Castelo Forte é o nosso Deus, espada e bom escudo. Com o seu poder defende os seus em todo transe agudo. Com fúria pertinaz, persegue Satanás, com artimanhas tais e astúcias tão cruéis, que iguais não há na terra. A nossa força nada faz, estamos sem perdidos, mas nosso Deus socorro traz e somos protegidos. Defende-nos, Jesus, o que venceu na cruz, Senhor dos altos céus, e sendo o próprio Deus, triunfa na batalha. Se nos quisessem devorar, demônios não contados, não nos podiam assustar, nem somos derrotados. O grande acusador dos servos do Senhor, já condenado está, vencido, cairá por uma só palavra. Sim, que a palavra ficará, sabemos com certeza, e nada nos assustará com Cristo por defesa. Se temos de perder os filhos, bens, mulher, embora a vida vá, por nós Jesus está e nos dará seu reino. Irmãos, como esquecer
a igreja moraviana. Como esquecer a igreja da Morávia, quando depois de um movimento de oração, de uma vigília de oração que dura 100 século, 100 anos, não foi uma vigília de uma noite ou um final de semana, ou uma semana, não, nem um ano, 100 anos, um século, um grande rodízio de homens e mulheres orando a favor da obra do Senhor, orando por si e pela obra. Como esquecer da igreja moraviana, enviando centenas, milhares de obreiros, de missionários. E quero destacar aqui especialmente aqueles obreiros que foram para o continente africano. Aqueles obreiros que levavam na sua bagagem, fazia parte da sua bagagem a própria urna fúnebre. Porque tinham quase certeza que, em média, daí a 2, 3 anos, voltariam naquele caixão. Sua mala era a própria urna. E nem por isso os pais, e nem por isso os líderes da igreja moraviana deixavam de enviar novos obreiros, novos missionários. Porque atendiam ao desafio do Senhor. Vem, segue-me. Sirvam-me. Palavras do Senhor Jesus. Quarto princípio fundamental de 7, do bem servir. Precisamos servir com confiança, mesmo no Senhor. O texto diz: não levem bolsa, nem saco de viagem, nem sandálias. Bolsa seriam recursos financeiros, bens, suprimentos. Saco de viagem, proteção, abrigo. Os textos paralelos a este fazem menção de túnicas, de cinto, de cajado. Não levem bolsa, nem saco de viagem, nem sandálias. Sandálias seriam equipamentos extras, seriam providências. A confiança deve estar depositada no Senhor, não nos nossos recursos. Palavra de Deus, pela boca de Zacarias 4:6, não por força, nem por violência, não os recursos humanos, mas pelo meu espírito. A confiança em Deus, diz o Senhor. Sim, fazemos uso de estratégias, de metodologias, nós utilizamos equipamentos, recursos, mas o desafio da palavra de Deus é não nos estribarmos nisto. Não são estas as plataformas da obra do Senhor, senão a confiança em Deus, a confiança no Senhor. Então servir não está atrelado a condições ideais, adequadas ao bom serviço, não. Equipamentos humanos, inteligência, segurança, não. É confiança no Senhor. É confiança no Senhor. A obra e os resultados da obra não são em virtude do investimento financeiro feito ou das estratégias elaboradas e aplicadas, não. É confiança no Senhor, porque a obra é do Senhor. Sexto princípio fundamental do bem servir. Servir é abençoador ao próximo. A palavra é muito clara. Quando entrarem numa casa, versos 5 e 6, digam primeiro: paz a esta casa. Se houver ali um homem de paz, a paz de vocês repousará sobre ele, senão, ela voltará para vocês. Nós canalizamos as bênçãos do Senhor, a paz de Deus, quando servimos. Servir a causa do Senhor, atender ao apelo de Jesus, vem e segue-me, sempre redundará em bênção ao outro, ao próximo. A palavra de Jesus é muito clara. Se nós estamos numa conferência missionária, servir é manifestar,
é expor o nome de Jesus e a graça dele. A paz de Deus, a paz do Senhor, é servir a reconciliação, da qual, ou do Senhor, somos, eu e você, embaixadores. Então, servir abençoará sempre as pessoas na medida em que contribuímos a que se voltem para a única razão da existência do ser humano, que é a adoração ao Senhor. Estamos num final de semana, hoje é sexta-feira, amanhã sábado, muitas pessoas por aí agora estão tentando preencher o vácuo de alma, o vácuo do coração. Num final de semana agitado, muitas pessoas trocam o seu carro, compram uma casa bonita, uma beca bacana, achando que isso vai suprir, de alguma maneira, absolutamente, suprimentos efêmeros do coração. Mas servir a paz de Deus abençoará, sem dúvida alguma, àquele que abraçar. Sétimo princípio fundamental do bem servir. Servir deve ser um exercício de contentamento para mim e para você. De modo geral, pensamos no servir como sendo algo difícil, custoso. Sim, tem esse aspecto. Mas servir deve ser também um exercício de contentamento. Verso 7 diz: fiquem naquela casa e comam e bebam o que lhes derem, pois o trabalhador é digno do seu salário. Não fiquem mudando de casa em casa. É Deus quem detém a sabedoria do que eu e você precisamos para melhor servi-lo. Não somos nós, apesar de nós nos acharmos, não somos nós, é o Senhor. Nós não devemos dar vazão às nossas reclamações no serviço do Senhor. Não podemos dar vazão aos nossos interesses particulares, pessoais. Não podemos, não devemos buscar vantagens no servir, absolutamente. Nosso conforto, não. Jesus não tinha onde reclinar a cabeça. Hedonismo não faz parte do servir. Ainda que Deus nos abençoe, ainda que Deus seja gracioso para comigo e para com você, mas aqui está o Senhor dizendo: não busquem por isso. Absolutamente. Irmãos, pulei o quinto princípio fundamental do bem servir, que é servir com urgência. É o final do verso 4. Não saúdem ninguém pelo caminho. Será que Jesus está nos ensinando um tanto de grosseria, de má educação? Não. Mas ele sabia muito bem, e hoje nós sabemos muito bem também, que no Oriente Próximo, Oriente Médio distante também, as saudações tem um quê de mesuras, tem um quê de salamaleques. Há uma perda de tempo aí. E é nisso que Jesus está focando, extrapolando aqui. Não cabem distrações minhas ou suas. Não cabem ações secundárias, perdas de tempo. Precisamos, assim como os discípulos do Senhor à época, precisamos manter o foco no servir. Servir é algo urgente, porque poucos desejam fazê-lo. Então nós precisamos rapidamente fazer, e há muito o que ser feito. Vem e segue-me, diz Jesus. Para quê? Para servi-lo, para servir aos seus interesses, à sua causa, servir às demandas da obra missionária. Minha expectativa é que nesta conferência missionária, sejamos desafiados a servir mais e a servir melhor. Sim, até pelo início aqui, percebemos que os irmãos já têm servido de forma muito interessante. Louvado seja Deus por isso.
Agradecemos ao Senhor por isso. Não podemos nos satisfazer pelo que temos feito, senão começamos a caminhar, ainda que lentamente, para trás. Que esta conferência missionária nos inspire a servirmos mais, a servirmos melhor, em obediência, mesmo em meio à escassez, com sacrifício, se necessário for, mas com confiança no Senhor, porque a obra é urgente e nós abençoaremos vidas. E esse serviço deve ser com contentamento meu e seu. Que o desafio vem e segue-me de Jesus seja atendido por mim e por você. E que o Senhor de missões, que o Senhor das missões, receba então mais glória pelo nosso serviço, pelo nosso serviço a Ele. Que Ele seja gracioso para comigo, para com você, e nos ajude, nos abençoe, e que queiramos servir mais e servir melhor. Vamos orar. Senhor, muito obrigado por esta pequena comissão dada aos discípulos de Jesus pelo Teu Filho, onde nós encontramos estes princípios que nos alertam, que nos desafiam a servirmos ao Senhor de forma mais adequada, melhor, a servirmos mais. Mas nós reconhecemos sim, ó Pai, nossa humanidade, nós reconhecemos sim a nossa pecaminosidade, somos homens e mulheres falhos, fracos. Quantas e quantas vezes o medo nos assalta, o acovardamento vem a nós, ó Deus. Em nome de Jesus, ajuda-nos, ó Pai, apesar de humanos como somos, querermos servir mais ao Senhor. Ajuda-nos, ó Pai, para que atendamos mais o vem e segue-me do Teu Filho e sigamos o Senhor, servindo mais e melhor. Oramos a Ti, ó Pai, em nome de Jesus. Amém, ó Deus. Amém, Senhor.